Arthur, o PT já usou todo o seu arsenal para vencer André Fernandes ou ainda guarda algumas cartas na manga, né? A temperatura da campanha vai subir ainda mais, Arthur Bruno? Boa noite, Tardan. Boa noite a todos que estão acompanhando aqui no Sistema O Povo de Comunicação. Prazer enorme estar com vocês. A campanha, ela termina no dia da eleição, né? Então, a gente, evidentemente, temos ainda muitas estratégias que estão, algumas já estão em curso, outras estão sendo planejadas, e evidentemente que a agenda vai dizendo o que é prioridade naquele dia, né? De qualquer maneira, eu acho que nesse momento, o fundamental da campanha é a população perceber a diferença entre os dois candidatos. De um lado, nós temos o Evandro Leitão, né, um grande gestor, foi um bom secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social do governo do Estado, ele tem presidido a Assembleia com muito sucesso, né, uma certa unanimidade, até mesmo a oposição reconhece o seu talento, a sua competência como gestor, e é importante dizer que um gestor ele tem que ser competente, não apenas na questão administrativa, mas também na política, né? Ele tem que conquistar a maioria do parlamento, ele tem que saber conversar, dialogar, ele tem que saber confrontar de forma democrática, e isso o Evandro sabe fazer muito bem. Por outro lado, nós temos um candidato que nunca administrou nada, nunca foi gestor de absolutamente nada, não é? Ele sequer aprovou em 6 anos um projeto de lei. Eu fui parlamentar durante 7 mandatos, né? O parlamentar ele tem que aprovar leis, ele para isso ele conquista os demais colegas, ele mostra a importância dos seus projetos, ele não conseguiu aprovar um projeto sequer. E ele tem aí toda essa história que é lamentável na política, né? Ele foi um daqueles que estimulou aquele movimento do 8 de janeiro do ano passado, aquela quebradeira que aconteceu em Brasília, ele foi um dos que estimulou. Ele teve um papel muito triste na época da pandemia, vocês lembram? Ele não estimulava a vacinação, ele até disse que não se vacinou, depois se disse que tinha vacinado, e também a gente não sabe quem é o André Fernandes, porque eu acho que ele é um grande ator. Ele, nos programas de televisão e rádio, nas redes sociais, ele se mostra uma pessoa. Se você for atrás da vida dele, é outra. Ele vota contra a igualdade salarial entre homens e mulheres. Ele foi processado por uma grande jornalista, Patrícia Campos, da Folha de São Paulo. Ele foi processado e perdeu, né? Foi julgado, né? Criminoso, porque ele agrediu, né? Dizendo que ela trocava informações por sexo, quer dizer, desrespeitando uma grande jornalista e, de certa forma, as mulheres de uma maneira geral. Então, esse é o verdadeiro André Fernandes, não o que está se mostrando nas redes sociais e nos programas de televisão e rádio. Então, é preciso que agora a população compare, porque para votar você tem que ver qual é o histórico de vida, as propostas e qual é o comportamento desse candidato. E eu tenho certeza que a população, comparando, vai perceber a grande diferença, né? É pró-Evandro Leitão, não há como comparar o perfil, a história com o André Fernandes, que lamentavelmente é um bom ator, ele representa bem, até fala bem, não é? Mas se você for ver a vida dele, você vai ver que é lastimável o seu passado. Ô, Arthur Bruno, você falou, né, fez críticas aqui muito ao André Fernandes, mas falou que ele atua bem. E aí eu te pergunto, essa estratégia de campanha de André Fernandes, também a vibração da militância do PL e os apoios políticos que o adversário do PT vem recebendo, são uma surpresa para o PT? O jovem e inexperiente André Fernandes, como você destacou, você diria que ele foi subestimado ainda no primeiro turno e vocês estão enfrentando muito mais dificuldades do que supunham? Então, eu acho que realmente ele é um bom ator, ele representa bem, né? Isso eu reconheço. Ele tem se saído bem nas falas, né? Nas redes sociais, eu reconheço isso. Só que ele é um bom ator, ele não é nada disso que ele tá, é só ver o passado dele. E eu acho assim lamentável que lideranças respeitáveis, né, nesse momento estejam apoiando, porque eles sabem quem é André Fernandes. E se quem quer o melhor para a cidade, quem quer seriedade na cidade, quem quer competência administrativa, competência política, não tem como optar por André Fernandes. Então, acho lamentável, não é, que
pessoas que até então eu respeitava muito, porque veja bem, você pode até discordar, Tardan, da política, mas o André Fernandes, ele é autoritário, ele cheira ao fascismo. Quer dizer, ele não respeita os partidos, não respeita os políticos. Ele vai ter muita dificuldade para governar se ele for prefeito. Eu tenho certeza que não vai ser, mas se ele pudesse ser prefeito, ele teria muita dificuldade. Ele não dialoga, ele não é uma pessoa da conversa. Veja como ele tratava os colegas na Assembleia Legislativa. Ele mal ia à Assembleia, não usava a tribuna, não ia para reunião de comissão. Quer dizer, ele ia para a Assembleia para gravar, né? Fazia lá o seu youtuber, gravava lá suas redes sociais. Ele é esse tipo. Então, eu lamento que pessoas até sérias tenham deturpado, né? Tenham sujado a sua trajetória, a sua história de vida, apoiando alguém que não respeita a democracia, né? Basta ver as suas atitudes como deputado federal e como deputado estadual. Eu me lembro que ele acusou um deputado de participar de uma facção sem nenhuma prova, sujando a imagem de um outro colega parlamentar, e até foi punido pela Assembleia Legislativa por isso. Você não pode estar atacando as pessoas dessa forma, sem nenhuma prova, sem nenhum documento, sem nenhum testemunho, sem nenhuma gravação, e ele fez isso, né? Então é uma pessoa que tem realmente uma história lamentável. E eu tenho certeza que a população, ao compreender as verdadeiras informações, a comparar os perfis, não vai apoiar. Agora, ele é um bom ator, né? Ele está enganando muita gente, lamentavelmente, né? Mas ele se ele não for eleito prefeito, ele pode ser um bom ator de cinema, um bom ator de televisão, porque ele representa muito bem. E Arthur, olhando não só para Fortaleza, mas para todo o Brasil, o que mais te surpreendeu positivo e negativamente nestas eleições de 2024 até aqui? Ô, Tardan, eu acho que tem uma coisa positiva, porque eu acho que numa democracia nós temos várias ideologias. Os partidos políticos, eles são baseados numa ideologia, numa filosofia, numa maneira de ver o mundo. Tem um programa, né, com propostas para administrar cidades, estados e até o país. E tem líderes que assumem essas tarefas. Eu acho uma coisa positiva. Antigamente ninguém se dizia de direita, se dizia conservador, tinha vergonha disso. Eu vejo isso como positivo. No mundo inteiro tem gente de direita, conservador e gente séria. Uma coisa é você ser um liberal, uma pessoa que depende da privatização, uma pessoa que quer diminuição do tamanho do Estado. Isso é respeitável, mas a pessoa tem que respeitar a democracia. O lamentável é porque tem pessoas como o André Fernandes que não são democratas. Eles não respeitam a democracia, eles não dialogam, eles tentam impor, não é, uma verdade que só é a verdade deles. E muitas vezes eu quero dizer, porque eu, como professor de história, eu tenho a obrigação de alertar a população disso. O Mussolini, em 1922, quando foi escolhido como o primeiro-ministro da Itália, ele foi eleito na democracia. Mas ele era autoritário, ele era fascista. Ele acabou fechando os partidos políticos e introduzindo a ditadura da Itália. O Hitler, quando chegou ao poder na Alemanha, em 1933, como primeiro-ministro, democracia. E depois ele rompeu com essa democracia. Então, é lamentável que esse tipo de política esteja prosperando. Que alguém seja liberal de direita e com sinceridade, respeitando a democracia, isso faz parte do jogo e a população tem que decidir qual é o melhor. Eu tenho a impressão que o melhor hoje para o Brasil é o que nós estamos fazendo. O desemprego está caindo, a economia está crescendo, os programas sociais estão tirando gente da pobreza, da miséria. No Ceará, 600 mil pessoas saíram da miséria do ano passado para cá. O Ceará Sem Fome, esse grande programa liderado pelo governador Elmano, que nós vamos fazer em Fortaleza. O nosso Evandro Leitão está propondo Fortaleza Sem Fome, o aumento das CAPs, as escolas de tempo integral, não é? Os cursos de formação para os jovens, o Horizonte Digital, enfim, uma série de projetos que a gente quer fazer para diminuir a pobreza e diminuir as desigualdades em Fortaleza. Esse tipo de programa o André não tem. Eu acho que a população com certeza vai comparar e vai escolher Evandro Leitão para ser o próximo prefeito da nossa cidade.